Paz a todos, estamos aqui na página de número 24 da nossa matéria, Fundamentos da Psicologia e do Aconselhamento, edições IBAD, para quem tem este formidável livro. Como falei, página de número 24, Psicologia na Idade Média. Os gregos foram dominados pelos romanos e foi nos tempos de Roma que o mundo conheceu o cristianismo. O cristianismo permaneceu vivo e influenciou o modo de pensar, mesmo quando o Império Romano foi invadido por tribos bárbaras, por volta do ano 400 depois de Cristo. Portanto, a maneira de pensar estava intrinsecamente ligada à religião, ou seja, a igreja ela detinha o monopólio do saber, da política e da economia. Então a gente observa que durante a durabilidade e o auge do Império Romano, por assim dizer, era a religião que dominava estas áreas. E a religião, no caso, majoritariamente falando, a que dominava esses trâmites, digamos, da antropologia humana, no caso era o cristianismo. Claro que eu tenho aqui todas as ressalvas possíveis, imagináveis e pensáveis também para a gente abordar que tipo de cristianismo era esse. Então isso aqui estou citando lá por volta do ano 400, mais ou menos, quando o Império Romano já estava entrando em decadência, já estava entrando em declínio, e já existia a lei que já foi promulgada pelo Constantino, data lá do ano 300, pouco mais, o Edito de Milão, onde foi colocado o cristianismo como religião oficial do vasto Império Romano. E esse cristianismo, evidentemente, que ele trouxe o catolicismo. Então, nós não vamos pecar em imaginarmos, em dizermos, em até afirmarmos que o pensamento que regia, principalmente essas três áreas, política, a área do saber, desculpe, a política e a economia, era um pensamento cristão, católico, romano. Então, a gente tem todas as reservas para a gente pensar, digamos, seriamente nesses dois, nesse pressuposto, no caso, né? Então, nesse período, destacam-se dois nomes muito importantes. Primeiro, o Agostinho de Hipona, ele tem uma obra maravilhosa, obra literária, e, evidentemente, o Tomás de Aquino, que eram dois ícones, temos que afirmar isso aqui, dois ícones da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto Agostinho, que ele tem um clássico escrito chamado Confissões, um livro, eu tenho até esse livro, é um livro extraordinário. Eu até aconselho aqueles que estão me ouvindo neste momento, que sejam alunos, professores, pastores e tal, que estão me vendo, que adquiram esta obra. E os que têm esta obra, você sabe exatamente do que eu estou falando, a obra Confissões de Agostinho. Então, Agostinho, ele tinha por base de seu pensamento o filósofo Platão. Então, Platão, ele influenciou sim Agostinho, logo apontava a separação que existia entre o corpo e a alma. O Agostinho defendia que a alma era imortal e o elo de ligação do ser humano para com Deus, a alma que fazia essa conexão entre o ser humano e Deus, para Agostinho era a alma. E o Tomás de Aquino, por outro lado, ele fundamentou suas bases no aristotelismo. Ele vai mais para a linha de Aristóteles e viveu em um tempo que precedia transformações históricas e sociais importantes. E de acordo com o historiador Bock, Furtado e Teixeira, eles afirmam o seguinte aqui na página de número 25, para quem tem o livro, eu vou citar aqui para vocês, ipsis literis. São Tomás de Aquino viveu num período que prenunciava a ruptura da Igreja Católica e o aparecimento do protestantismo, uma época que preparava a transição para o capitalismo, como a Revolução Francesa
e a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, essa crise econômica e social trazidas por ela, dessa forma, foi preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. Então, São Tomás de Aquino ele foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Então, para Aquino, o ser humano, em sua essência, busca ser perfeito ao longo de sua existência. Vocês entenderam as duas colocações, a essência e a existência. E como religioso, afirmava que Deus era o único capaz de igualar a essência e a existência. Olha o pensamento filosófico no caso. Logo, o caminho da perfeição do homem residia na busca de Deus. Também, evidentemente, temos que dar a mão à palmatória. Encontramos verdades, digamos assim, inquestionáveis nesse pensamento de São Tomás de Aquino. A questão da essência e da existência. E é um pensamento profundamente aristotélico. Observe isso. Psicologia no Renascimento. O Renascimento ele foi um período de profundas transformações históricas, sociais e culturais, que prevaleceu dos séculos XIV ao século XVI. A vida comercial, por exemplo, fez com que novas terras fossem descobertas por meio das grandes navegações. Nesse contexto que entra o descobrimento do Brasil, tá, inclusive. Nações em desenvolvimento, tais como Espanha, Itália, Inglaterra, começaram a ter suas riquezas amplamente ampliadas, no caso. Esses países que eu citei, num dado momento da história, foram potências mundiais. Hoje, nem tanto, mas já foram potências que basicamente dominaram o mundo também da época. Então, vocês verem quantas transformações ao longo dos séculos vão ocorrendo. Então, neste momento da história, o homem passa a ser valorizado, ganhando destaque especial, tornando-se o centro do pensamento. Dante produz a clássica obra, a Divina Comédia, no caso. Michelangelo, ele pinta Davi, e Leonardo da Vinci pinta um de seus quadros mais importantes e conhecidos, a Anunciação, período que estou citando do renascentismo, no caso, ou do renascimento, né? É nesse tempo também que a ciência se expande com Copérnico, demonstrando que o planeta Terra não era o centro do universo, e com Galileu. Claro que esses dois aqui foram muito perseguidos, justamente pela Igreja Católica, que apresenta a física dos corpos. Um filósofo de destaque foi René Descartes, também nesta época, que propunha uma dualidade entre a mente e o corpo. O homem possui uma substância material e uma substância pensante. Olha o pensamento de Descartes. E que o corpo desprovido do espírito é apenas uma máquina. Então, de fato, tal concepção foi uma ruptura com o pensamento de séculos anteriores da Igreja, que considerava o corpo sagrado, o invólucro da alma, no caso. Então, essa nova forma de pensar trouxe crescimento para o estudo da anatomia e da fisiologia. É aí que começa esse tipo de estudo, no caso, trazendo amplitude e desenvolvimento considerável para justamente a psicologia. E de acordo com Pinho, ele cita o seguinte, estou aqui na página 26, observe. Ao fazer distinção entre mente, alma e espírito e corpo, Descartes torna possível o estudo do corpo humano morto, no caso, que eles nem mexiam, no caso, ou seja, a dissecação de cadáveres, algo que era simplesmente inconcebível anteriormente, pois o corpo, por ser identificado como a sede da alma, era considerado sagrado pelo catolicismo e, portanto, inviolável, mesmo depois de morto. Então, graças a Descartes, foi possível o avanço da anatomia, da morfologia, da fisiologia
e da medicina em geral. Ciências, evidente, gente, que contribuíram para o desenvolvimento da psicologia, ciência no caso. Então, nesse sentido, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, quem criou o IML, quem criou os necrotérios, foi o Descartes, onde ele coloca que o corpo, sim, vamos resumir isso, ele tem que ser estudado depois de morto. Então, como se observa, o mundo está diante de transformações, revoluções que contribuíram preparando todo o cenário para que a psicologia se desenvolvesse e, evidentemente, adquirisse força, atingindo o patamar, lógico, de ciência, atestando aqui mais uma vez, como desde o início das nossas aulas, que a psicologia, sim, é uma ciência. E o século XIX será um marco importante, como a gente vai ver mais à frente, até em outras aulas, e até nessa, inclusive. A ciência psicológica. Na medida em que a psicologia foi se separando da filosofia, ela adquiriu o status de ciência. Lembrando que no início era apenas uma filosofia, mas ela adquiriu, sim, como se prova pela história, pelo tudo que a gente já viu, inclusive, ela atingiu o status de ciência e, de fato, deve ser encarada dessa forma. A psicologia moderna, ela nasce na Alemanha, no final do século XIX, por meio de nomes importantes, tais como Wundt, Weber e Fichtner. Esses três foram fundamentais para o nascimento, digamos, alemão, nesse sentido da modernização da psicologia. Todavia, é nos Estados Unidos que ela vai se despontar através das primeiras abordagens ou escolas psicológicas, que foram chamadas de funcionalismo, estruturalismo e associacionismo. São palavras bem complicadas para a gente citar, então falei bem vagarosamente para todos pegarem do que nós estamos falando. E de acordo com Bock, Teixeira e Furtado, ele diz o seguinte acerca desse período. A psicologia, enquanto ramo da filosofia, estudava a alma. A psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões de ciência do século XIX, Wundt preconiza a psicologia, observe, sem alma. O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a psicologia estava subordinada à filosofia, a partir daquele século, repetindo novamente, ela passa a ligar-se a especialidades da medicina, que assumira, antes da psicologia, o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. Então, o século XX chega, página 27, e com ele a substituição das escolas vigentes até então, ou seja, o associacionismo, o estruturalismo e o funcionalismo. Novas tendências surgem, sendo que as mais importantes são behaviorismo, do inglês behavior, comportamento, a Gestalt, terapia, e a psicanálise de Sigmund Freud. Então, o behaviorismo surge com Watson e ganha força nos Estados Unidos, sendo que o foco da teoria é o comportamento do ser humano. E eu paro nesse ponto só para dizer para vocês, desde o início das nossas aulas, estamos vendo o desenvolvimento da psicologia até ser tratado como ciência. Então, se é ciência, a gente se serve dela, ela é útil para nós em todos os sentidos da vida, sim, devemos também usar esta ciência chamada psicologia. A Gestalt terapia nasce na Europa com a premissa de que o ser humano precisa ser compreendido na sua totalidade. A psicanálise, ela foi uma revolução no conhecimento da psique humana. O seu pai, no caso Sigmund Freud, apresenta um conceito revolucionário chamado inconsciente, abre aspas,
O inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo da consciência.